Pronto. Boa tarde, Cristine. Fique à vontade. Tá joia. Então, boa tarde a todos que nos escutam, que estão aí presencialmente, e agradecer enormemente a presença do professor Paulo Loureiro de Souza, que hoje vai nos trazer o banquete para trabalhar as questões de... Deixa eu ler aqui o seu título bonitinho, Paulo. Do mapeamento da condutividade elétrica por IRM. O doutor Paulo é um profissional que está atuando na França, e ele é pesquisador do laboratório ICUB, em Strasbourg, na França. Formou-se em física pela USP de São Carlos, realizou mestrado também na USP de Ribeirão Preto e concluiu o doutorado em física pela Universidade Federal de Pernambuco em 1999. Após um primeiro pós-doutorado na École Polytechnique, em Paris, Paulo construiu um percurso sólido na interface entre física da ressonância magnética e aplicações biomédicas. E desde 2011 integra o Centre National de la Recherche Scientifique, o CNRS, atuando como responsável científico da plataforma de neuroimagem humana no Laboratório ICUB. Seu foco de pesquisa é utilizar a ressonância magnética para extrair informações quantitativas mais ricas sobre os tecidos biológicos, tanto em modelos animais quanto em estudos humanos. O professor Paulo também foi presidente da Société Française de Ressonance Magnétique, Biologique et Médicale, contribuindo ativamente para o avanço da comunidade científica francesa em imagem biomédica. Também participou de iniciativas internacionais voltadas à padronização de práticas de IRM em doenças neuromusculares e, posteriormente, adotadas por diversos grupos de pesquisa em todo o mundo. Um enorme prazer tê-lo conosco, né? E que todos os nossos alunos e os aqui presentes aproveitem bastante essa conversa bastante interessante. Obrigada. Obrigado, Cristina. Bom, primeiro de tudo, gostaria de agradecer, Cristina e Valdo, por esse convite, que me fez muito prazer. Vai ser, para mim, um grande desafio falar, primeiro, em português, usar termos técnicos em português, que eu perdi l'habitude, perdi a experiência, né? Sobretudo que eu vou falar para um público bastante diversificado, onde tem especialistas praticamente em cada um dos pontos que eu vou falar, ou seja, tudo que eu vou falar vai ter alguém que sabe mais do que eu. Então, eu já vou ficar estressando, esperando as perguntas difíceis no final. Então, só para a gente se organizar, vocês levantem a mão, me parem, se vocês não estiverem escutando bem, porque é para estar cortando, tiver alguma coisa, um ponto realmente que bloqueie, senão a gente espera o finalzinho para fazer as perguntas que vão precisar de uma resposta mais longa. Deixa eu compartilhar a apresentação. Vamos ver se funciona. Não estou conseguindo. Apresentação. Ok. Vocês estão vendo minha apresentação? Sim. Sim. Ótimo. Então... Não sei se eu preciso... Ok, eu vou ver se funciona desse jeito. Bom, primeira coisa, a Cristina já me apresentou, então rapidinho, eu moro nessa cidade que chama Estrasburgo, que é na fronteira com a Alemanha, que já fui alemã várias vezes, e eu sou pesquisador no equivalente do CNPq francês. A diferença é que o CNRS, ele contrata pessoal para fazer pesquisa, né? Então, a gente pode ser pesquisador no CNRS sem necessariamente professor. Eu sou, vamos dizer, eu também dou aula, mas eu sou contratado como pesquisador. Em compensação, você pode ser professor na universidade lá e também fazer pesquisa. É complicado. Mas, enfim, e eu trabalho no laboratório, vou falar rapidinho sobre ele depois, em Estrasburgo. E a Cristina já disse, como ela diria, eu fiz toda a minha formação acadêmica no século passado, né?
a graduação em física na USP, trabalhando com biofísica, trabalhei um tempo na Embrapa, de São Carlos, o mestrado em biomagnetismo, com o Oswaldo Bafa, para quem conhece ele, e o doutorado com o professor Mário Engelsberg, da física, em física de ressonância magnética, em IRM. Vamos ver se passa. Bom, então, sobre o laboratório onde eu trabalho, é um laboratório de engenharia, é por isso que poderia interessar, talvez, para vocês. Ele é um laboratório que é um conjunto de diversas equipes em várias áreas da engenharia, onde o ponto comum entre elas é a utilização da imagem microscópica, imagem de satélite, imagens médicas, enfim. E nós estamos, justamente, a nossa equipe, eu vou falar dela, ela está na interface, mas não é a única equipe do nosso laboratório que trabalha na área médica. Existem outras equipes no nosso laboratório, por exemplo, o pessoal trabalha com robótica e com robótica médica para fazer cirurgias usando robôs. Tem o pessoal que trabalha com imagens para fazer intervenção médica, ou seja, fazer uma cirurgia dentro de um aparelho de IRM para poder ver o corpo do sujeito por dentro enquanto está operando. E nós trabalhamos um bocadinho com a parte de imagem médica. Vou falar um pouquinho mais. Então, a nossa equipe é uma equipe bastante interdisciplinar, ou seja, a gente tem físicos, tem médicos, tem biólogo, tem especialista em tratamento de dados, a gente trabalha com matemática, tem de tudo. E o ponto comum entre esse povo todo é que nós estamos à procura de biomarcadores, o que a gente chama de assinaturas multimodalidades, né, para certas doenças, principalmente ligadas a doenças neurológicas, neurodesenvolvimento, degeneração ou psiquiátricas mesmo. E por assinaturas multimodais, o que a gente quer dizer é o seguinte: não existiria um único biomarcador, ou uma única assinatura, seja por imagem, seja bioquímica, ou qualquer outra modalidade, que pudesse dar toda a informação sobre uma doença. E seja para diagnóstico, seja para o acompanhamento, para uma possível terapia, para uma interpretação da doença. Então, para isso, a gente vai se basear em várias técnicas diferentes. Eu vou falar de algumas delas, inclusive a utilização de ressonância magnética. E o ponto forte da nossa equipe é que nós vamos trabalhar ao mesmo tempo com humanos, para clínica, e com modelos animais, para aprender um pouco sobre as doenças, né? Sobre os modelos, por exemplo, geneticamente modificados, ou sobre o que é possível aplicar nos nossos estudos em animais, o que pode ser aplicado em humanos e vice-versa. Ou seja, uma boa parte da nossa atividade de pesquisa é translacional. A gente pode aplicar em homens, em humanos e em animais e passar de um tema para o outro. Então, só para dar um exemplo rápido aqui, o que vocês estão vendo à direita é a parte da plataforma de neuroimagem que eu sou responsável científico. A parte de cima aí tem uma imagem de difusão, você já deve ter visto várias vezes em outras apresentações. O nosso IRM de 3 Tesla, que é 100% dedicado à pesquisa em neurociências clínicas. A Débora levantou a mão. Professor, eu acho que a sua fala não está sincronizada com o seu slide. Ah, bom? A gente vê sinergia de abordagens metodológicas. Então, peraí, deixa eu ver. Parte de pano integrativa do... Tá, agora. Melhorou? Passou? Sim, sim. Ok, obrigado. Tá, então desculpa. Então, rapidinho. Então, à direita, o que eu estava dizendo é o seguinte: o que vocês estão vendo é uma imagem de difusão adquirida, uma imagem de tractografia, né? Adquirida no sistema de IRM de 3 Tesla do nosso laboratório, que é um equipamento que é totalmente dedicado à pesquisa. E embaixo, o que vocês estão vendo, a Débora vai reconhecer, é um equipamento de estimulação magnética transcraniana, no caso, robotizado.
É um robô que é fabricado por uma startup de Estrasburgo, que derivou de uma equipe de pesquisa do próprio laboratório. Então, isso é só para comentar que do lado direito, vocês estão vendo basicamente a mesma coisa. À esquerda aqui, vocês estão vendo uma imagem de tractografia também de um camundongo, um desenho, um diagrama que mostra uma montagem de neuromodulação, desta vez ótica, feita em animais modelos dentro de um equipamento de IRM de 7 Tesla, usado para pesquisa em pré-clínica, que também é inteiramente dedicado para pesquisa. Deixa eu ver se passa. Pronto. Então, aqui, rapidinho, 2 exemplos de projetos de pesquisa do nosso grupo. Então, do lado esquerdo, uma parte da nossa equipe se interessa bastante justamente a tentar encontrar assinaturas bioquímicas, ou funcionais, ou histológicas, ou de comportamento, tudo isso junto, em modelos animais de doenças como Alzheimer, e ver o que é possível aplicar do que eles descobrem nas pesquisas em humanos. E do lado direito, o que vocês estão vendo é uma parte de um projeto que visa encontrar biomarcadores usando imagem de ressonância magnética, imagens quantitativas, para melhorar o diagnóstico e o acompanhamento de doenças psiquiátricas, né? A gente sabe que a IRM não aporta muita utilidade no diagnóstico e no acompanhamento de doenças psiquiátricas, simplesmente porque imagens convencionais, do tipo ponderação T1, T2, etc., costumam não ser muito diferentes em pacientes psiquiátricos e pessoas sãs. No nosso caso, o que a gente faz é utilizar o que a gente chama de imagens quantitativas, ou seja, utilizar a máquina de IRM para quantificar certas propriedades físicas, ou biológicas, ou biofísicas. Então, aqui tem uma coleção delas, que eu não vou ter muito tempo para explicar, mas, por exemplo, olhem, essa daqui em especial, não sei se vocês estão vendo o meu mouse, essa onde está marcado sigma. Essa imagem onde está marcado sigma, ela é uma carta de suscetibilidade magnética, ou seja, a gente mede a capacidade de suscetibilidade magnética, quer dizer, se um corpo ele é mais magnético ou menos magnético, se ele é diamagnético, ou paramagnético, né, por exemplo. Então, o que vocês estão vendo é que aqui, nessas duas regiões, o sinal está bastante intenso, o que significa que é uma região que tem fortes propriedades magnéticas. Então, medindo essas propriedades magnéticas, a gente pode dar informações sobre, por exemplo, um desfuncionamento metabólico ligado à acumulação de ferro. Por que isso é importante? Eu vou falar um pouquinho mais tarde, porque a ideia é que a gente pode medir não só propriedades físicas ligadas, que são mais correntes em neuroradiologia, mas a gente pode medir outras propriedades físicas que aparecem, por exemplo, em ciências materiais, né? E, no caso, a gente pode combinar várias propriedades físicas juntas. Aqui eu coloquei algumas só, mas a gente usa, às vezes, mais de 20, 30 propriedades diferentes que vão dar informações sobre a organização, sobre a estrutura, sobre a composição, etc., do tecido cerebral. E uma outra particularidade do nosso trabalho é que nós estamos diretamente associados com pesquisa clínica e com atividade clínica. Então, por exemplo, uma parte da nossa equipe são médicos que têm um serviço clínico usando neuromodulação, TMS, estimulação magnética transcraniana, em pacientes psiquiátricos que, primeiro, passam um exame de IRM na nossa plataforma, onde eles vão passar uma bateria de imagens diferentes, inclusive esse tipo de imagem quantitativa, mas também imagens funcionais, e usando as informações das imagens funcionais e comparando com o que a gente já sabe de imagens funcionais de pessoas sãs, os médicos podem planificar como utilizar a TMS para uma terapia específica desse sujeito. Então, já que eu comecei a falar de TMS, então, 2 tipos de técnicas que são bastante utilizadas em neuromodulação na nossa equipe, mas
Brasil todo, inclusive a Débora que está aqui utiliza na atividade dela, é a estimulação transcraniana por corrente, a estimulação magnética transcraniana. A estimulação transcraniana por corrente contínua, não sei se todo mundo já viu isso, se eu resumo, seria passar uma corrente elétrica de uma intensidade fraca através do crânio, e a estimulação magnética transcraniana é fazer uma excitação, uma desexcitação de uma região do córtex cerebral usando um pulso ou um trem de pulsos magnéticos através de uma bobina como essa que vocês estão vendo no desenho, que vai gerar um campo elétrico induzido no córtex que vai causar uma polarização, uma despolarização numa certa região em função do objetivo da terapia. Então, se a gente parar para pensar, são terapias que são utilizadas, eu comentei agora há pouco, por exemplo, para tratamento de depressão, alguns tipos de esquizofrenia. Então, se a gente compara com tratamentos usando fármacos, em fármacos você sabe a dose que você tem que dar para o sujeito, a frequência com que o sujeito vai tomar o remédio, aonde o remédio vai, quais são os efeitos colaterais, etc. Então, se a gente fizer o paralelo, por exemplo, com a estimulação magnética transcraniana, a gente gostaria de saber qual é o equivalente de uma dose. Como é que você calibra, como é que você normaliza essa dose para cada sujeito? Você tem que normalizar essa dose em função do, sei lá, do peso, do metabolismo? Como é que você faz, né, para normalizar? De onde é que vai esse pulso magnético? Né? Onde é que ele vai criar esse campo elétrico que vai causar essa polarização ou despolarização? Né? Então, uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é o seguinte: os tecidos biológicos, eles são condutores elétricos. Tá? Eles não são condutores como um fio elétrico, mas eles são condutores iônicos. Ou seja, eles podem deixar passar uma corrente elétrica. A gente sabe que se a gente põe o dedo na tomada, a gente leva um choque, porque a gente passa através do corpo, nós não somos isolantes. E o fato de sermos condutores elétricos, iônicos, poderia ter algum efeito nesses tipos de terapia, que são baseados em utilização de correntes elétricas ou de campos elétricos gerados através de pulsos magnéticos. Né? Então, a pergunta que a gente pode se fazer, que foi feita por um médico justamente do serviço, né, como a condutividade elétrica dos tecidos cerebrais pode influenciar a eficácia desses tratamentos. Né? Então, a questão toda é porque nós utilizamos robôs e utilizamos imagens anatômicas bastante precisas. O posicionamento das bobinas acompanha o movimento da cabeça, graças ao robô, e é colocado em relação à posição do cérebro da pessoa e planificado em função da atividade funcional dela, medida através do IRM antes. Então, tudo isso deveria nos dar uma eficácia enorme na planificação da terapia. Tanto nem sempre é o caso. Então, uma pergunta que me foi feita foi, mas será que o campo ele é focalizado exatamente onde a gente imagina? Porque a física, o eletromagnetismo, a gente conhece depois de muito tempo, ou seja, planejar como uma bobina vai gerar um campo magnético numa região do espaço é facinho. Qualquer um pode fazer, tem um monte de programas que podem calcular isso e que são vendidos juntos com as bobinas que a gente compra. Mas será que o cérebro mesmo, ele não afeta o pulso magnético? Né? Então, só para bem definir as coisas, por exemplo, a água pura ela é isolante. Se a gente pôr um pouco de sal, ela vira condutora. Tá? Então, para dar um pouco de noção quantitativa, água pura ela tem uma condutividade tipo 1 milisiemens por metro. Siemens por metro é a unidade de condutividade, enquanto a água do mar é uma quantidade de 1 siemens por metro, não milisiemens por metro. Ok? O que acontece quando a gente coloca um condutor em presença de um campo elétrico? Os físicos que estão na sala vão me perdoar certas aproximações. As cargas livres que estão nesse condutor, elas vão se deslocar atraídas pelo campo elétrico. E, se existe uma barreira, elas vão começar a se concentrar em torno dessa barreira e vão gerar um outro campo elétrico induzido. Esse campo elétrico induzido, ele, por sua vez, vai criar uma espécie de dipolo que vai gerar um outro campo elétrico exterior que vai se superpor ao campo que foi aplicado. Então, o campo total, no final das contas, é uma mistura desses dois campos, né? O campo
que foi induzido pela presença do objeto condutor e mais o campo exterior que foi aplicado. Então, se a gente está longe desse condutor, a gente vê o campo que foi aplicado, se a gente está perto, a gente vai ver um campo que é desviado pela presença do condutor. Ora, alguém vai dizer, bom, mas tudo bem, mas o cérebro não é uma peça de metal, é um condutor biológico, tá? Só que aí, se a gente começa a falar de condutores biológicos, né, me fez pensar os meus velhos tempos, quando eu estava em Ribeirão, fazendo meu mestrado com o Baffa, e ele trabalhava na época com peixes elétricos, né? Em especial com diminutos, que é um peixe de água doce, que a gente encontra no Brasil inteiro, e que eu descobri que recentemente acharam mesmo em Pernambuco. Então ele é um peixe que tem características bastante interessantes, porque é um peixe elétrico, ele não usa a eletricidade para matar uma presa, mas ele cria um campo elétrico pulsado, bem fraquinho, que simplesmente vai gerar um campo em torno dele, e se um objeto condutor, uma presa, um outro peixinho, outro bichinho, passa próximo, ele sabe que tem alguma coisa que está desviando o campo, porque ao longo do corpo dele, ele tem detectores elétricos, então ele pode saber se o campo que ele mesmo gerou foi modificado ou não, pela presença de um objeto. Ele pode usar isso para comunicação, ele pode usar isso para navegação, ele pode usar isso para saber se a água está boa, está quente, está fria, para um monte de aplicações. Inclusive para conversar com outros peixes, né? Mas o ponto todo é que, onde eu quero chegar, é que um corpo biológico, um outro peixinho, um animalzinho próximo desse campo elétrico gerado pelo peixe, desvia suficientemente as linhas de campo para poder ser sentida por ele. Então, voltando na física, baseado nessa ideia de que um objeto condutor como o cérebro poderia modificar o campo elétrico, né, a comunidade começou a fazer já há bastante tempo uma tentativa de modelização, de modelagem do campo elétrico para a estimulação magnética transcraniana, usando cálculo analítico simples. Para isso, eles tiveram que fazer uma série de aproximações, que é o que vocês estão vendo, imaginar a cabeça esférica, o crânio esférico, o cérebro, o córtex esférico, etc., né? E usando equações analíticas habituais. Bom, o que eles vão tirar, e que é interessante as conclusões que saem desse primeiro trabalho, é que, de fato, o couro cabeludo e o crânio são transparentes, o campo magnético, isso a gente sabe, não vai ter nenhum problema, e que, graças a essas simples aproximações, a gente pode mostrar que a utilização de uma bobina do tipo borboleta é ela que vai dar melhor focalização, melhor consideração de linha de campo, para poder fazer a estimulação como a gente gostaria. Mas, enfim, o problema dessa simples modelagem é que ela faz uma série de hipóteses que são um pouco grosseiras. Assumir que o cérebro é esférico, né, por exemplo, e que é liso. Então, o ideal seria passar para coisas um pouco mais sofisticadas, como, por exemplo, usar uma imagem do cérebro, né, segmentá-la, atribuir valores ad hoc conhecidos da literatura, por exemplo, para cada porção do espaço. Então, dizer, bom, a gente sabe que a condutividade, sei lá, do crânio é tanto, sabe que a condutividade do córtex é mais ou menos tanto, do líquido cefalorrachidiano é tanto, e a partir daí, usando métodos, por exemplo, baseados em diferenças finitas, estimar o comportamento do pulso magnético, do campo elétrico que vai ser gerado, etc. Né? Então, esse tipo de modelagem permitiu mostrar que, usando, primeiro, modelos de cabeça mais realistas, baseados já nas imagens de IRM, imagens de ponderação em T1 ou T2, já eram suficientemente bons para poder entender um pouco melhor o efeito do campo dentro do cérebro. Né? Mas ficou evidente que só conhecer a bobina e o estimulador que a gente usa, se conhecer só a corrente, a frequência, etc., não era suficiente para controlar a estimulação. É importante levar em conta a própria anatomia e a própria condutividade do cérebro em cada região do espaço. Então, por exemplo, nesse outro trabalho aqui foi mostrado que como é que é stroke em português? Alguém me ajuda? AVC. Obrigado. Eu escrevi aí, é verdade.
que se, por exemplo, você tem um AVC, se uma grande região do cérebro está com a condutividade alterada, porque a composição do cérebro foi alterada, os efeitos, se o sujeito precisa passar por uma terapia TMS, são imprevisíveis, porque uma modificação importante da condutividade elétrica pode levar a uma modificação importante da focalização e mesmo do equivalente de uma dose. Então, isso é um caso relativamente exagerado, uma grande massa, mas a gente poderia imaginar outros que não são tão exagerados como simplesmente a atrofia por causa da velhice. O cérebro vai começando a atrofiar, as regiões que estão cheias de líquido, que é extremamente condutor, vão aumentar, e isso vai provocar efeitos no TMS que podem diminuir, dificultar mesmo a focalização, tal como a gente imagina. Fora os efeitos como a desmilinização. Outros métodos, baseados dessa vez não em diferenças finitas, mas em elementos finitos, e baseados em imagens de IRM com melhor resolução, começaram a ser usados de mais e mais. E por exemplo, nesse trabalho à esquerda, o que foi observado foi que, por mesmo valor de corrente elétrica aplicado para cada paciente, o campo elétrico gerado não era o mesmo. E tudo dependia de como a estrutura anatômica do cérebro de cada pessoa, e mesmo do crânio, ia modificar a passagem da corrente. Ou seja, o efeito de dose fica um pouco complicado a estimar. Da importância de se poder fazer uma padronização adaptada a cada paciente. Uma espécie de medicina personalizada, caso por caso. Do lado direito, vocês estão vendo uma simulação que já é bem mais elaborada, mostrando os pontinhos que correspondem à posição da bobina e o campo elétrico que é gerado no córtex, graças a uma estimulação magnética transcraniana. E eles vão chegar, os autores desse trabalho vão chegar à conclusão também que a própria anatomia, por exemplo, os sulcos e o líquido cefalorraquidiano, e a orientação cortical, e como as bobinas são orientadas em relação aos sulcos, tudo isso vai modificar o efeito de cada bobina. Então, eles vão preconizar também que modelos personalizados seriam essenciais se a gente quisesse ter certeza do que está fazendo, visando uma eficácia máxima. Um trabalho bastante interessante que foi feito na Finlândia por Axel, não sei pronunciar bem o nome dele, talvez algum de vocês o conheçam, e que foi parte da tese de Guilherme Saturnino, que é um brasileiro, acho que está lá trabalhando com o Axel até hoje. Eles desenvolveram um programa open source, livre, que está no GitHub, vocês podem baixar e utilizar, a nossa equipe usa bastante hoje, inclusive para planificação de TMS, onde eles vão poder testar tudo isso, ou seja, como uma imagem de um sujeito que foi capturada pelo IRM, se a gente atribuir valores de condutividade conhecidos a cada parcela do cérebro, que conclusões a gente pode tirar sobre TDCS ou sobre a TMS? Como é que a gente pode usar isso para melhorar a planificação de cada terapia? É uma ferramenta que está sendo muito, muito usada por vários laboratórios e clínicas hoje, e está sendo sempre melhorada, sempre desenvolvida, porque a gente pode integrar novos tipos de antena, várias outras coisas mais interessantes do ponto de vista biofísico, que a gente poderá discutir mais para frente. O grande problema dessa modelagem, se toda a parte física é correta, realmente o ponto de entrada é que é nosso limite. A gente não conhece a condutividade dos tecidos. O que a gente usa hoje em todas essas simulações, e na maioria dos trabalhos que são publicados nessa área, são valores de condutividade que saem desse artigo de referência e da continuação dele mais tarde, onde os autores mediram a condutividade elétrica de amostras ex vivo, principalmente de animais. Pouquíssima coisa foi feita em vivo.
Eles mediram um bocado de amostras de várias partes do corpo, de vários animais, então, cérebro, fígado, coração, músculo, etc., etc., e tiraram um banco de dados que é extremamente importante. Só para vocês terem uma ideia, é tão importante que hoje tudo que a gente faz em termos de prevenção de acumulação de energia, de radiofrequência no corpo, quando você compra um telefone celular, ou quando você passa o INREM, tem um negócio do SAR, né, que é a quantidade de energia absorvida pelo corpo máxima que a gente pode receber, tudo isso é baseado em modelos que utilizam esses dados como entrada. E, portanto, são dados que são obtidos de outras espécies animais, até poderiam ter muita diferença, mas principalmente em ex vivo. E, vamos dizer, normais, não patológicos. Então, durante a tese dele, o Guilherme, ele vai tentar entender como a falta de conhecimento, como o erro desses valores de condutividade poderiam ter impacto na utilização da TMS e da TDCS. E a conclusão que ele vai tirar, se eu resumo, é que se por um lado a gente pode não errar muito sobre o ponto de estimulação, o ponto de focalização vai ser mais ou menos lá onde a gente imagina, se o cérebro não estivesse lá, mas em compensação, para a dose, há um erro que pode ser extremamente importante, né? Então, o que sobressai desse trabalho do Guilherme é que é realmente importante, se a gente quiser ter certeza do que a gente está fazendo em TDCS, em TMS, é importante realmente conhecer o valor da condutividade em vivo de cada sujeito em cada ponto do cérebro, né? O que a gente sabe sobre a condutividade elétrica do cérebro em vivo? Então, por exemplo, nesse trabalho de Logotets, no Max Planck, ele queria responder algumas questões sobre o sinal de eletroencefalografia, e ele começou a fazer uma série de hipóteses sobre como a própria condutividade do cérebro ia modificar a propagação do sinal até os eletrodos. Então, só abrindo um parênteses, né, o conhecimento da condutividade elétrica ele também é importante para a modelagem das fontes de eletroencefalografia. A gente quer saber exatamente de onde está saindo o sinal elétrico que a gente vai detectar com os eletrodos na superfície do crânio, né? Então ele vai fazer uma série de medidas usando essa técnica de 4 pontos, né? Você aplica a tensão, faz passar uma corrente e mede, em 2 pontos você mede a diferença de potencial, né? Lei de Ohm. E ele vai fazer isso no córtex no cérebro, aliás, de um macaco em vivo. Ele vai tirar uma série de conclusões interessantes, é um super bom artigo que mostra que a condutividade da substância branca é inferior à da cinza. Isso é uma coisa que já tinha aparecido no trabalho do Gabriel, que eu citei agora há pouco, mas ele verifica isso em vivo. E que a condutividade da substância branca é anisotrópica, que também é uma coisa que a gente já sabia. Anisotrópica no sentido de que, como outras tantas propriedades mecânicas, ou térmicas, etc., existe uma direção preferencial, ou seja, basicamente a condutividade elétrica, se ela define a capacidade, a facilidade com a qual uma carga é capaz de se deslocar no espaço, em presença do campo elétrico, vai ser mais fácil que ela se desloque paralela a uma fibra, do que perpendicular a uma fibra, vamos dizer. Um outro trabalho interessante foi feito por esse grupo. Eles vão medir a condutividade, ou resistividade, o recíproco, no cérebro de animais, de camundongos, usando eletrodos, e, entre outras tantas coisas que eles vão concluir, é que existe uma correlação direta entre o valor da condutividade, da resistividade, e a densidade de corpos celulares. Então, traduzindo, se a condutividade de uma solução iônica, água com sal, é bastante elevada, quando a gente começa a botar células dentro, as células, como elas vão ter uma barreira, um citoplasma, etc., elas vão diminuir a facilidade com a qual as cargas elétricas vão poder se deslocar.
Então, é esperado que numa região onde você tem uma grande densidade de corpos celulares, você tenha uma condutividade diminuída. Então, o estudo diz para nós o quê? Que a gente espera que no cérebro, pelo menos são as conclusões que tira desses dois artigos, que a existência seja de fibras mielinizadas, como no caso da substância branca, ou simplesmente de corpos celulares, tudo isso vai ter um impacto de maneira a diminuir a condutividade elétrica. Bom, em humanos, desculpa, em humanos a gente tem medidas também, é sempre complicado fazer, mas a gente tem resultados feitos usando também técnica de 4 pontos, mas de maneira um pouco mais invasiva, onde, usando eletrodos em pacientes epiléticos, foi possível ter medidas de condutividade elétrica em diversas regiões do cérebro, né? E os autores, eles tiram algumas conclusões interessantes, entre elas que existe uma grande variabilidade nos valores da condutividade elétrica entre cada sujeito, que essa condutividade ela é alterada nas zonas onde existe um foco epilético, e que, finalmente, se a gente, voltando à questão da discussão da modelagem da TDSS, da TMS, que a gente talvez cometa erros graves aplicando valores de condutividade da literatura standard, né? Então, no final das contas, a questão é como é que a gente pode medir a condutividade elétrica do cérebro, paciente por paciente, para melhorar a eficácia dessas técnicas, sem ter que utilizar eletrodos, né? Então, uma maneira seria usar a tomografia de impedância elétrica. Creio que algum de vocês já trabalhou aí na engenharia biomédica, acho que o Ricardo tinha feito alguma coisa nisso, não lembro. Seria alguma coisa semelhante ao EEG, você colocar uma série de eletrodos em torno do crânio, por exemplo, e tentar mapear a condutividade elétrica. Você injeta a corrente, recupera a corrente, mede a diferença de potencial e tenta fazer uma estimação da condutividade elétrica no interior do cérebro. Agora, é uma técnica que ela tem uma série de problemas, né? Entre elas é um problema mal colocado, ou seja, você pode ter várias maneiras de organizar a tua estrutura cerebral que vai dar o mesmo resultado, no final das contas, na superfície. E ela é extremamente insensível ao que acontece nas regiões mais profundas e padece também de uma baixa resolução espacial. Grande utilidade para uma série de outras aplicações, imagens de pulmão, etc., mas para esse tipo de aplicação é extremamente limitado. E aí, justamente, que entra o nosso bom IRM. Finalmente, eu vou começar a falar de IRM, depois de mais de meia hora. Por que IRM? Porque IRM dá uma imagem, comparado com o que a gente falou um pouquinho antes, né? E IRM ele não vai se contentar de medir o que acontece na superfície do crânio, ele vai ver o que acontece dentro do cérebro e de maneira não invasiva, né? IRM não é uma técnica baseada em interação com radiação ionizante, é uma técnica totalmente baseada em efeitos físicos eletromagnéticos. Então, existiria uma relação quase direta entre a medida de uma propriedade elétrica, condutividade, e as propriedades eletromagnéticas utilizadas pelo IRM para gerar um sinal, né? Então, do que precisa um IRM para fazer uma imagem? De um campo magnético e de campos eletromagnéticos, radiofrequência. Então, no caso, hoje, nós temos duas técnicas baseadas em IRM que permitem fazer imagens e cartas de condutividade elétrica, ou seja, você medir diretamente a condutividade elétrica do cérebro ou outra parte do corpo, usando IRM. Essa da esquerda, que a gente vai chamar de MR-ET, e a da direita, que é MR-EPT. Tá? Qual a diferença entre elas? Uma, ela necessita a injeção de uma corrente elétrica, vocês estão vendo a cara do cachorrinho aí, de correntes elétricas que são da mesma ordem ou inferiores às que a gente utiliza em TDCS, e do lado direito a gente não precisa usar injeção de corrente, a gente usa simplesmente a radiofrequência que a gente está acostumado a usar para fazer uma imagem, a gente vai
usar essa radiofrequência para poder determinar a condutividade. Vamos ver um pouco melhor como isso. Então, por exemplo, no caso da primeira técnica, o que a gente faz? Para quem conhece um pouco de IRM, isso é uma sequência de eco de spin, básico, né? A primeira coisa que a gente aprende na escola. A única coisa que a gente vai aplicar, cada vez que a gente vai fazer uma imagem, a gente vai aplicar uma corrente elétrica, por exemplo, norte-sul ou leste-oeste, né? Uma hora positiva, uma hora ela vai passar numa direção, uma hora ela vai passar em outra direção, e a gente vai fazer uma imagem de subtração dessas duas, ou seja, quando a corrente passa em uma direção, quando ela passa em outra direção, a gente vai fazer a subtração dessas duas imagens, e o resultado dessa imagem de diferença, a única coisa que vai mudar é algo que tem a ver com a passagem da corrente elétrica. Todos os outros efeitos relativos à imagem devem desaparecer. Então, só a perturbação ligada à corrente elétrica é que vai ser detectada, né? E a condutividade disso? Bom, o fato é que, quando a gente passa uma corrente, a gente gera um campo magnético. A gente gerando um campo magnético, a gente muda ligeiramente, bem ligeiramente, o campo magnético principal do IRM, deslocando ligeiramente a frequência. A frequência do IRM é diretamente proporcional ao campo. Como a gente aplica um outro campo mais fraco, em cima do campo principal, a gente desloca ligeiramente a frequência, o que provoca um deslocamento que se manifesta na fase da imagem, né? A imagem IRM é uma imagem complexa, né? Complexa no sentido matemático, né? Então, a partir daí, a partir da medida desse campo que foi provocado pela passagem da corrente, a gente pode deduzir a densidade de corrente e pode, em seguida, deduzir a condutividade elétrica, que são um exemplo da linha de baixo. A cabeça do cachorrinho, uma imagem anatômica, a imagem de fase, que corresponde a essa imagem anatômica, gerada com a mesma sequência, e a carta de condutividade elétrica derivada dessa imagem. E a outra técnica? A outra técnica é um pouco mais simples. Na verdade, o que ela faz, ela percebe que, quando a gente aplica um pulso de radiofrequência, né, para perturbar os famosos spins, a magnetização, esse pulso de radiofrequência nada mais é do que uma onda eletromagnética, que a gente chama de um B1+, no nosso jargão, e que, quando você aplica um campo magnético num condutor, ele induz uma corrente elétrica, que ela vai criar um outro campo magnético, que vai se opor a esse campo magnético que foi gerado, e vai criar uma perturbação na amplitude e na fase do sinal. E a gente pode mostrar, manipulando as equações de Maxwell, que a gente medindo como a fase desse campo de radiofrequência que a gente utiliza para fazer uma imagem IRM, que a fase desse campo é alterada de maneira dependente da condutividade, que a gente pode exprimir como a derivada segunda espacial da fase. Ou, em português, significa o quê? Significa, se vocês olharem as imagens à esquerda, você tem dois tubos de água com sal, mais sal ou menos sal, e olhando a imagem de fase desse campo B1, vocês vão ver que a curvatura ela muda. Ele é mais curvo, onde a amostra é mais salgada. Ou seja, quanto mais salgada for a amostra, mais curva é a fase. Então, a gente medindo essa curvatura, ou seja, medindo a derivada segunda, métodos numéricos, a gente tem uma avaliação da condutividade elétrica direto, sem precisar injetar uma corrente elétrica. Tá? Aí vocês podem estar se perguntando, mas bom, dá a mesma coisa usando as duas técnicas? Não, não dá a mesma coisa. E não dá a mesma coisa e existe uma razão física para isso. Então, aqui é um experimento bastante interessante. Uma amostra onde você tem cilindros preenchidos com solução salina, de diferente condutividade elétrica, onde cada cilindro concêntrico é isolado de um outro por um filme. Tá? Então, quando você usar a técnica de passagem de corrente elétrica, o que acontece? Esse filme é um isolante, ele não deixa passar corrente. Então, só esse cilindro exterior, só essa camada exterior, que vai ser perturbada pela passagem da corrente elétrica. Então, nela, a gente consegue medir a condutividade, não nos de dentro. Em compensação, a outra técnica que usa radiofrequência, o filme plástico que a gente colocou, ele é impermeável ele é permeável à radiofrequência, né? A radiofrequência passa. Então, aí a gente consegue medir
a condutividade dentro. Em termos biológicos, o que significa? Significa que um meio celular, ele é constituído por células que têm membranas, e essas membranas vão se comportar como, por exemplo, um capacitor. Você sabe que um capacitor, em baixas frequências, ele é um isolante. Em altas frequências, ele é um condutor. Ou seja, dependendo qual das técnicas a gente vai usar, a gente vai poder ver o que está acontecendo ou não no interior das células. E isso vai fazer com que, em função da frequência, a condutividade elétrica tenha uma dependência com a frequência, mas seja ligeiramente diferente a baixa e alta frequência. Está todo mundo aí? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Bom. Sim. E, claro, tudo isso é muito bonito, mas é verdade. Acho que é realmente verdade o que a gente mede. Então, para isso, teve uma série de trabalhos que a gente fez, de teses de doutorado. Lá tem um pós-doc que trabalha comigo, que fizeram uma série de medidas. Nós temos equipamentos específicos para medir condutividade elétrica em alta frequência, em baixa frequência, em frequência intermediária, enfim, em líquido, em gel, tudo quanto é coisa. E a gente pode mostrar que diversas técnicas de imagem, métodos numéricos para chegar nesses valores de condutividade dão resultados corretos. Né? Tem algumas imperfeições que a gente consegue conhecer, ainda é uma área que está evoluindo, mas basicamente a gente consegue validar essas medidas de condutividade. Se a gente tem medidas de amostras conhecidas que a gente pode usar no IRM para poder validar. Então, para finalizar só essa parte aqui, antes de passar para a melhor delas, nós estamos nesse momento trabalhando nesse projeto que a gente chama de Electra, com uma equipe de Nancy, que é próxima de Estrasburgo, e tem um laboratório, IADI, um centro clínico, que é esse CIC, mais o nosso laboratório, e uma startup que é especializada em segurança em IRM. Ou seja, quando uma empresa desenvolve um dispositivo medical, uma prótese, um marca-passo, ou qualquer outro equipamento, ela precisa de um certificado dizendo que o equipamento é compatível ou não com o IRM, em que situações ele é compatível. Né? Então, essa empresa é especializada em dar esse tipo de laudo. Ela vai fazer medidas, vai fazer simulações, vai fazer uma série de avaliações para mostrar se os equipamentos são compatíveis ou não com o IRM. E justamente uma das limitações na hora de fazer essas avaliações é conhecer a condutividade elétrica do corpo. Então, uma parte desse nosso projeto Electra, a gente vai fazer medidas de condutividade elétrica de pessoas, 120 pessoas, de crianças, de adultos e idosos, medidas de condutividade elétrica da cabeça e do tronco, porque tem toda a parte cardíaca que interessa a essa empresa, para poder ter atlas de valores normais que vão permitir de alimentá-los com esses dados para poder fazer simulações melhores. Né? E do nosso lado, o que me interessa muito não tanto a parte de segurança em IRM, claro que isso é importante, mas eu deixo mais para meus colegas de Nancy, mas o que interessa para nós é o seguinte: a gente recebe um paciente, a gente passa no IRM, a gente mede a condutividade do cérebro dele, está na lista daquelas tantas imagens que mostrei no começo, quando a gente vai fazer um balanço por imagens de um paciente, por exemplo, em psiquiatria, ou em Alzheimer, ou qualquer outra coisa, e a gente vê que a condutividade elétrica do sujeito mudou numa certa região. Como é que a gente interpreta isso do ponto de vista fisiológico? Né? Então, aqui eu já tinha falado rapidinho, eu vou saltar essa parte, né, que uma coisa extremamente importante para medir a taxa de absorção específica é que a gente precisa ter o conhecimento da condutividade elétrica no corpo, né, isso eu já tinha dito antes, vou repetir, mas o que nos interessa agora é o seguinte: a gente, quando faz uma imagem IRM, a gente diz, eu fiz uma imagem T1, fiz uma imagem T2, fiz uma imagem de difusão. Na verdade, a gente faz uma imagem que é sensibilizada a alguma coisa, né? Ao T1, ao T2, ou, sei lá, difusão, qualquer outra coisa, tá? Usando modelos físicos, ou seja, se a gente sabe como o sinal de ressonância varia em função de
como um T1 varia, um T2 varia, difusão varia, etc., a gente pode fazer cartas desses parâmetros físicos, né? Então, a gente pode derivar, por exemplo, medir a relaxação, efeitos de difusão, etc., né? E a partir ainda dessas informações, que é uma boa parte do meu trabalho depois de muitos anos, é tentar entender a biofísica que está por trás. Ou seja, como a partir dessas imagens, dessas medidas, a gente pode interpretar o que a gente observa do ponto de vista biológico. Eu não vou usar o argumento que vários meus colegas dizem que a gente está fazendo uma espécie de pseudo-histologia, nunca a gente vai chegar nesse nível da histologia, né? Mas a gente vai começar a poder dar cada vez mais informações, inclusive microscópicas, sem ter resolução microscópica, sobre o que acontece no interior da estrutura biológica, tá? E, por fim, a gente é capaz hoje, a gente já sabe fazer, mostrar como a estrutura biológica se organiza. Talvez algum de vocês aqui já tenha trabalhado com imagens de difusão. É possível dizer como uma fibra nervosa está organizada, para que lado ela vai, como ela se orienta, se as fibras estão dispersas ou não, se ela tem mais ou menos mielina, etc. Tudo isso é relativamente fácil de fazer em ressonância, mas o ponto todo é que a gente pode, combinando tudo isso, derivar as propriedades elétricas. Ou seja, em outras palavras, se eu observo uma condutividade elétrica, o que isso quer dizer em termos de organização? Raul, sim? Tem uma pergunta, Raul? Paulo, está me ouvindo, Paulo? Estou te ouvindo bem, fale. Pronto, eu fiz umas perguntas dessa primeira parte aí no chat, sabe? Sim. E você já está um pouco entrando nisso, mas estão lá as questões, viu? Que eu acho que é melhor que sejam, não sei, você que sabe, sejam respondidas. Diga, qual é a sua dúvida? Deixa eu ler para você, viu? Leia. Deixa eu botar aqui como é que eu faço isso. Pronto, está aqui. É o seguinte, através da ressonância magnética é possível detectar acumulação microscópica do acúmulo de substâncias como riboflavina em regiões específicas do encéfalo, por exemplo. Não. Aí a outra. É também, então, pela argumentação, supor que há grandes alterações de condutividade entre encéfalos neonatos e encéfalos adultos jovens ou senescentes. A última. Essas cartas de IRM já foram realizadas em seres neonatos? Porque são coisas que me interessam, sabe? Sim. Então, a pergunta cai bem. Porque, justamente, se eu volto um passo para trás... desculpa, gente. Está no chat, exemplo, viu, Paulo? Por que a gente está fazendo uma base de dados, inclusive com crianças? Porque a gente sabe que, com o desenvolvimento do sistema nervoso, a primeira coisa que a gente observa, quando a gente faz imagens em ponderação T1, por exemplo, quem faz pediatria vê bem isso, e sobretudo quem faz imagens de feto, observa que a gente tem muito pouco contraste em bebês, comparado com jovens ou com adultos, justamente porque a estrutura do sistema nervoso, principalmente a substância branca, ainda não está totalmente bem desenvolvida, e a mielinização, que vai contribuir a esse contraste, essa diferença de sinal na imagem, ainda não está lá. Em outras palavras, ou seja, um bebezinho é uma bola de água que está querendo virar alguma coisa no futuro, tá? E um adulto já está com toda a parte da estrutura bem desenvolvida, e com muito menos água no cérebro. Tá? Isso, qualquer que seja a técnica, T1, difusão, não importa qual técnica, a gente vê isso. Assim, tem milhões de artigos que mostram que qualquer que seja o parâmetro físico, desde que ele dependa de uma acumulação de proteína ou de uma diminuição da quantidade de água, ele vai variar, ele vai aumentar ou vai diminuir em função do tipo do parâmetro com a idade. Ou seja, muitos parâmetros vão aumentar ou diminuir até chegar num pico em torno, sei lá, de 40, 50 anos, depois a pessoa vai envelhecendo, vai começar a diminuir ou vai começar a aumentar de novo. Né? A condutividade vai ser exatamente a mesma coisa, ou seja, a gente vai começar a ter muito mais água, provavelmente no cérebro quando a gente está velho, então a condutividade deve aumentar um pouco mais.
se eu te sigo, o que você quer saber é se a gente poderia usar a condutividade para poder mostrar diferenças em neonatos, sãos ou não. Eu diria que seria uma das possibilidades, mas talvez não fosse a mais sensível. Existiriam outras tantas, como a difusão, que talvez possa dar essa resposta de uma outra maneira. Ok? Ok, mas uma outra coisa é o seguinte, então a gente não pode detectar diferentes substâncias que se acumulam nos tecidos nervosos através dessa técnica, né? Não, o que desce da maioria das técnicas IRM, o que você tem que entender é que IRM, na maior parte do tempo, da maneira como a gente usa, a gente está medindo um sinal que vem da água. Alguns poucos casos, não é bem isso. Mas uma boa parte do tempo está medindo um sinal que vem da água. Ou seja, quando você tem alguma outra molécula em baixas concentrações, é muito difícil você separar a composição, retirar a água e medir o sinal que venha dessa outra molécula. Acho que a Eulália também tinha uma outra pergunta, mas aí a gente está derivando, está partindo mais para outras técnicas que têm a ver com espectroscopia, que têm a ver com medidas. Mas, assim, se eu tenho que resumir, IRM, na maior parte do tempo, como a gente faz em rotina ou em pesquisa clínica, é a água que a gente observa. Todo o resto é como essa água é modificada pela estrutura, pela organização, pela dificuldade das moléculas se mexerem ou estarem confinadas dentro de células, etc. Eulália, você tinha uma pergunta? Oi, professor. Parte dela o senhor já respondeu, mas meio que a sua explicação me abriu uma outra dúvida. Aí vou aproveitar que estamos falando disso e vou perguntar agora mesmo. Em modelos animais que a gente trabalha aqui, por exemplo, de paralisia cerebral, que é um insulto precoce, a gente observou que já numa fase indo para a adolescência, esses animais já tinham a composição da mielina bem formada. Então, a gente avaliou por microscopia de transmissão que essa mielina estava bem formada e isso contribui muito para a velocidade de propagação do impulso nervoso e, consequentemente, o potencial de ação. Eu queria saber se seria possível, nesse tipo de estudo, quando já tem uma formação do sistema nervoso parcialmente desenvolvida, seria possível aplicar essas técnicas de ressonância magnética que o senhor mencionou para observar Sim. propriedades elétricas? Em duas palavras, sim. Se você olhar do lado esquerdo aqui, essa coleção de imagens, está vendo que tem uma que chama MT. Sim. Tá? MT quer dizer o quê? Magnetization Transfer. É a capacidade de você poder passar a magnetização de uma molécula para outra, vamos dizer. Em outras palavras, eu falei que a gente observa a água, mas, por exemplo, se você tem a mielina, obviamente numa água, uma macromolécula, que pelo fato de ser um quase sólido, ela não é observável diretamente em ressonância. Em compensação, existe uma série de técnicas que a gente pode fazer, e eu trabalho nelas depois de muito tempo, que me permitem de explorar a existência da mielina observando o sinal da água. A gente faz uma coisa, que vamos dizer, uma excitação da mielina, e a gente observa como a água vai variar pelo fato da água estar em contato com a mielina. E a gente consegue quantificar a mielina. Tem uma série de trabalhos que eu fiz nisso, eu posso te mostrar, inclusive modelos animais, que eu te mando depois. Perfeito. Se dá para fazer, Perfeito. não precisa passar pela eletricidade para fazer isso. Tá legal? Obrigada. Então, só para terminar essa imagem, senão vamos atrasar demais. O pessoal vai estar todo mundo dormindo aqui. Então, mas por que me interessa, então, isso? Uma parte é para responder aquela pergunta que eu fiz no começo, né? Se eu observo que um paciente tem a condutividade elétrica modificada, como é que eu interpreto isso? Eu posso não precisar interpretar. Eu posso dizer, bom, se a gente sabe que todos os pacientes têm condutividade modificada nessa região, isso já é um bioindicador. Mas se eu posso derivar alguma informação fisiológica a partir dessas medidas de condutividade, isso também pode ter alguma utilidade, né? Mas um outro ponto importante que eu disse bem há meia hora atrás é que a condutividade elétrica depende da frequência. E no caso a gente está trabalhando aí na frequência de rádio, na frequência do IRM, ou seja, em centenas de megahertz, ok? Só que
eletroencefalografia, TMS, TDCS, a gente está na faixa de hertz, kilohertz, e a condutividade não é a mesma. Tá? Lá você vai ter os efeitos de membrana, isolante, você vai ter o efeito de anisotropia, etc., que não vão aparecer diretamente na condutividade elétrica, como essa que eu estou te mostrando, alta frequência. Então, como é que a gente faz para passar de um para o outro? Eu não vou pegar meus pacientes e botar cabos elétricos e medir a condutividade elétrica a baixa frequência cada vez. Então, o objetivo, entre outros, do nosso estudo é poder criar modelos biofísicos, amparado pelo que a gente conhece sobre a estrutura, a composição, a organização do tecido celular, do tecido nervoso, para poder predizer, para poder dizer exatamente qual é a condutividade elétrica em baixas frequências, validando tudo isso, graças a equipamentos, experimentos, etc., e poder, em seguida, aplicá-los diretamente em medidas de TDCS e TMS. É lá que eu queria chegar. E agora, para terminar, se o Renzo ainda estiver aí, o Renzo está aí, a gente vai finalmente falar de IRM funcional. Eu não disse que eu ia falar disso, mas eu vou falar, tem gente que gosta, então eu vou falar disso. Então, uma pergunta que a gente está se fazendo já há algum tempo, a gente não poderia usar condutividade elétrica para mapear a atividade neuronal? Então, veja bem, a ideia não é substituir a eletroencefalografia, nem utilizar o IRM como a gente utiliza técnicas de magnetoencefalografia, que é basicamente colocar um detetor de campo magnético, eu trabalhei com isso quando eu estava em Ribeirão Preto, um detetor de magnético ultrassensível que é capaz de detectar correntes elétricas que geram campos extremamente baixos ligados à atividade biológica, quando você pensa, ou quando o coração bate, etc. O objetivo não é esse, o objetivo é tentar não detectar atividade elétrica, mas tentar detectar variações da condutividade elétrica. Eu vou explicar. Né? Então, para começar, se vocês tiveram aí, vocês viram há alguns dias a apresentação do Renzo falando sobre IRM funcional, ele mostrou certamente esse tipo de imagem, zonas de ativação, por exemplo, quando você tem um experimento onde você mostra um estímulo visual, motor, etc., que vai produzir pequenas variações, alguns poucos % de variação do sinal de ressonância magnética, né, e que nos permitem de saber que parte do cérebro está trabalhando quando tem alguma ativação, por exemplo. Tá? O Enzo também mostrou que a maior parte do que a gente sabe, então, sobre IRM funcional é derivado na detecção dessa resposta hemodinâmica. Ou seja, quando você tem uma estimulação, o cérebro não reage. O que a gente observa em IRM não é uma resposta instantânea à estimulação, o que é o caso com eletroencefalografia. Quando você, sei lá, vai beliscar alguém, dar um flash luminoso ou qualquer outra coisa, automaticamente você tem uma resposta da eletroencefalografia. No caso do IRM, você tem uma resposta que são vários segundos depois. Por quê? Porque é uma resposta hemodinâmica, ela é vascular. Ela depende de uma quantidade de sangue que vai chegar na região que está trabalhando. Tá? Então, se ainda que essa técnica que a gente nomeia BOLD, porque ela mede uma variação da oxigenação local e desse efeito vascular, como uma resposta a uma estimulação, ainda que isso seja extremamente importante, nos tem ensinado bastante coisa sobre a atividade do cérebro, ela tem uma grande limitação, que é o fato de que ela esteja atrasada em relação ao momento do estímulo. E, sobretudo, ela está limitada a regiões que são vascularizadas. Então, por exemplo, a substância branca, que pode ser pouco vascularizada, a gente tem poucos trabalhos, ainda é um grande desafio, fazer medidas de IRM funcional na substância branca. Uma boa parte dos trabalhos que a gente vê são limitados ao córtex, substância cinza. Tá? Então, mas se a gente olhar um pouco mais de perto, estou quase no fim, na hora do estímulo que eu estava falando, você tem aqui nesse desenho de baixo a estimulação, tá? Aí você vai ter uma despolarização da membrana, do axônio, uma variação na voltagem e na permeabilidade membranária, que vai fazer com que você tenha, o desenho da direita, você tenha o deslocamento de íons, que vão entrar ou vão sair de dentro da célula, criando uma diferença de potencial invertida em relação à diferença de potencial membranário que existia antes,
que é o que aparece no desenho de cima, e essa nova diferença de potencial ela vai se propagar, como uma série de dominós caindo, tá? Então, é o que a gente fala da propagação do impulso elétrico no axônio, tá? Então, o que a gente sabe hoje é que, nesse momento, quando você faz a estimulação, você vai deslocar esses íons, que pode se acumular mais ou menos no meio extra ou intracelular, e, ao mesmo tempo, você tem modificações no espaço extracelular por causa da modificação de certos tipos de células, como células gliais, como os astrócitos, que faz com que, localmente, a condutividade elétrica local seja alterada, em parte porque você alterou a concentração iônica no meio extracelular, onde ele tem mais facilidade, os íons têm mais facilidade de se mexer, que no meio intracelular, e ao mesmo tempo você pode ter aumentado o espaço extracelular. E isso tem várias técnicas, outras, e a Henrich já mostraram que é o caso. São pequenas variações, mas seriam suficientes para poder modificar a condutividade elétrica localmente, de uma maneira muito mais rápida que a resposta vascular que vai vir mais tarde, né? E justamente baseado nisso, uma equipe na Austrália, no ano passado, publicou um paper que mostrou que, fazendo medidas rápidas de condutividade elétrica no cérebro, eles conseguem medir respostas que são praticamente instantâneas à estimulação. Ou seja, eu produzo um flash luminoso e, puff, a condutividade varia. E diminui lentamente, e diminui, e desaparece muito antes, ainda que o efeito Bold vá se manifestar, ou seja, que aquela resposta vascular se manifeste. Tá? Então, aqui à direita embaixo tem um exemplo da resposta Bold, só para comparação. Não a medida elétrica, mas a medida do sinal Bold, como a gente tinha visto antes. Mas o mais interessante é o que está no desenho à esquerda embaixo. Eles fizeram essas medidas também em todo o caminho óptico entre os olhos e o córtex visual, inclusive passando pelo nervo óptico e por todas as fibras relacionadas com o caminho óptico, ou seja, pela substância branca, coisa que é extremamente difícil de se medir usando o efeito Bold. Ou seja, esse método ele abre perspectivas que são extremamente interessantes sobre a nossa capacidade de medir a atividade funcional de uma maneira alternativa à utilização do efeito Bold e, sobretudo, em regiões onde normalmente não é possível fazer. E esse é o trabalho de tese de um brasileiro, físico e médico de Natal, que está com a gente lá em Estrasburgo, em colaboração com um grande professor pesquisador da Suíça. E uma das perspectivas, lá eu vou terminar, uma das perspectivas, então, desse trabalho seria, por exemplo, a gente trabalha muito com o pessoal que se interessa a epilepsia, seria poder você mapear o cérebro e analisar o momento onde uma região se torna epilética, um foco de epilepsia, ou seja, fazer uma cartografia da atividade epilética. Tá? Acabei. Esse, então, é resuminho, né? Então, fazer uma modelagem da condutividade elétrica individual poderia melhorar a eficácia das terapias baseadas em TMS ou TDCS, né? O IRM pode fornecer cartas de condutividade, ainda não é plug and play para a gente poder passar, transferir diretamente para usar na clínica, né? A gente se interessa muito a como a fisiologia modifica a condutividade elétrica, como é que a gente pode explorar isso, né? E, claro, com esse novo trabalho de tese, a gente tem perspectivas de utilizar isso para IRM funcional. Obrigadão. Questões? Não sei se eu fui claro. Show de bola. Show de bola, Paulo. Eu acho que Alô, alô? Você me ouve? Oi. Pronto, show de bola, Paulo. Eu queria abrir para perguntas agora de maneira mais detalhada. Quem tiver, por favor, fique à vontade. Eu tenho. Quem quiser fazer pergunta. Renzo tem pergunta? Por favor, fique à vontade. Olá, Paulo. Fala, Renzo. Muito obrigado pela deferência de a cereja do bolo para o final.
parabéns pela amplitude dos estudos que vocês estão conduzindo aí, realmente é impressionante. Uma pergunta rápida, nessa indução desse último estudo, como é que vocês geram o estímulo? Vocês geram o estímulo dentro do scanner? Como que é isso? Você está falando de qual? Dessa parte de RM funcional de condutividade? Do Edson. Exatamente como você faz com o Bold. Ou seja, a gente põe um paradigma visual, ou motor, ou não importa qual, exatamente o mesmo, do mesmo jeito. Certo. Tanto que a gente pode fazer um e pode fazer o outro, e comparar. Caramba, isso eu estou muito empolgado. E eu sou amigo do Edson, né? Ele me falou. Mas uma coisa interessante, só já que você jogou a isca, né? Essa semana eu estava discutindo com um outro pesquisador que está me explicando que, por exemplo, para um estudo que eles estão fazendo sobre alcoolismo, eles conseguem, não sei se o termo seria assim em português, desconectar a resposta vascular da atividade funcional. Ou seja, em outras palavras, eles não observam o efeito Bolt. O sujeito tem uma atividade funcional que eles conseguem medir por EG, mas eles não veem o efeito Bolt nesses sujeitos. Isso poderia ser uma coisa interessante para a gente poder comparar, seja no modelo animal, seja no nosso projeto. Ainda está longe de fazer, mas são coisas que a gente está guardando na gaveta de ideias para o futuro. Excelente. São tantas coisas que estão borbulhando na minha cabeça com essa possibilidade de ter esse trigger temporal que eu ainda vou endereçar, né, novas perguntas futuramente. Porque na minha formação, né, o meu mestrado foi com EG, então o mote era sempre esqueça a precisão espacial, né? Mas você tem, em compensação, a precisão temporal. Sim, isso vai mudar. Aí eu vou para o doutorado, é exatamente o contrário. Foi em fMRI, aí esqueça a precisão temporal, mas temos a precisão. E agora você está mostrando essa possibilidade da gente ter um trigger de tempo preciso, né? Excelente. E daqui a um ano eu vou falar para o Nivaldo convidar o Edson para vir falar da tese dele. Daqui a um ano já vai estar bem avançado. Lembrando que um ano é daqui a um mês, então que seja logo. Não precisa esperar 12 meses, pode ser menos, 3 a 4 meses já está bom. Débora, você tem uma questão? Tenho. Me ouve direito? Sim. Primeiro, te parabenizar pela apresentação. Gostei bastante, Paulo. Obrigado. Muito elucidativo e me provocou bastante. Diferente dos demais colegas, eu não entendo nada de física, nada de matemática, mas vou trazer um problema clínico para ti, né? Como você falou em ressonância funcional, eu queria imaginar contigo, então, um paciente pós-AVC, que após essa injúria, existem vários mecanismos compensatórios que esse paciente vai ter, então outras regiões podem assumir funções, e eu queria imaginar contigo, se esse paciente precisasse, por exemplo, melhorar a fala, ou a motricidade, ou atividades finas com a terapia ocupacional. Se a gente pusesse esse paciente na máquina e fizesse um paradigma, ou motor, ou de fala, a imagem poderia dizer para a gente quais áreas do córtex estão mais acesas e poderiam ser nossos alvos terapêuticos da TMS e da TDCS, e aí eu iria além. Por quê? Porque normalmente a gente trata os pacientes baseado no sistema 10-20 de EEG. Então, são alvos grosseiros, né? A gente atira e pode estar atirando no escuro. E aí eu fico imaginando, ora, se essa ferramenta consegue mostrar para a gente quais áreas estão acesas quando o indivíduo está, por exemplo, se imaginando fazendo movimento, e aí eu penso até na imagética motora. Ele não precisa Débora, nem... a gente já faz isso. A gente já faz isso com IRM funcional, realmente. O Renzo talvez já tenha visto esse tipo de projeto. A gente passa vídeos, filmes, por exemplo, para as pessoas. A gente faz estímulos que não são estímulos tipo motor ou visual, etc., mas realmente filmes que vão fazer o sujeito ter
respostas, por exemplo, com relação à empatia, a como ele se visualiza, como ele se imagina, ou como ele imagina um movimento, etc., né? E a gente coleta dados. Então, eu não disse, mas a vantagem da gente ter uma máquina dedicada à pesquisa é que os nossos exames são extremamente longos. Ou seja, a gente pode facilmente guardar um sujeito 1 hora e meia dentro da máquina, mas a gente cobre tudo. Ou seja, a gente tem informações sobre absolutamente tudo, metabólica, anatômica, fisiológica, funcional, estrutural, etc., que permite afinar a maneira como a TDCS, ou a TMS, sobretudo, a RTMS, a TMS repetitiva, né, vai ser utilizada. Os trabalhos ainda não estão, ainda vão ser, a maior parte deles, publicados proximamente, se os amigos médicos acabaram de escrever, mas eu te convidaria para vir visitar a gente e, eventualmente, fazer se queria fazer um doutorado, você pode pensar em trabalhar numa coisa desse tipo. A gente faz isso. Massa, porque se a gente conseguisse pegar as coordenadas, por exemplo, MNI, de que local que precisamente a gente tem que ir, isso é a cereja do bolo, né? É muito mais precisão do que o que a gente tem hoje em dia, sabe? Sim. Venha fazer um estágio com a gente. Massa, massa, massa. Que bom, estou feliz que vocês estão fazendo isso. Obrigada, Paulo. Eu vi que teve gente que colocou questões na... Estou acostumado a esse negócio aqui, peraí. Pergunta, do ponto de vista tecnológico, acho que vou botar uma avaliação na técnica para ter um balanço de tempo e resolução. Não sei. A futurologia eu pratico muito mal, mas eu acredito que a ressonância ainda está na infância, que as coisas vão se desenvolver ainda muito mais em termos de tamanho, de rapidez, de resolução. Eu imagino que outras técnicas, como ultrassom e imagem óptica, vão se desenvolver em paralelo de maneira assustadora. Assim, eu acho, não sei se eu vou estar vivo para ver, mas eu gostaria muito de imaginar ver uma pessoa com um capacete andando de bicicleta totalmente livre, né? Tocando piano já existe coisas, né, que a gente pode pôr na cabeça para tocar piano, né? Mas eu imagino que a gente vai ver equipamentos portáteis, não amanhã, não depois de amanhã, mas contar com essa geração do Nivaldo, todo esse pessoal da engenharia biomédica para trabalhar nisso, né? A gente vai ver essas coisas, tudo certo. Vamos a isso. Pessoal, eu vou aproveitar para fazer a propaganda da nossa playlist, a playlist dos episódios anteriores. A gente vai adicionar esse hoje ainda. Então, quem quiser dar uma olhada no que aconteceu ao longo do semestre, dá uma olhadinha lá, tá bom? E, Nivaldo, me mande o programa. Eu não tenho recebido o programa das apresentações. Eu perdi algumas. Você fala, no e-mail. Sim. Sim, manda sim. Eu gostaria de falar alguma coisa, viu, Nivaldo? Por favor, professor. Na próxima quarta, a gente tem outro seminário, que é o último dessa sequência, desse semestre letivo, e a doutora Ana João Rodrigues, que vai apresentar de maneira online também, mas eu mando o aviso depois. Por favor, professor Raul Manhães. Eu gostaria, de lembrar alguns fatos que foram para o nosso grupo aqui muito importantes. Um deles, extremamente importante, foi os primeiros contatos que a gente teve com Paulo Loureiro, né? E esses contatos foram tão enriquecedores, né? E eu vejo, por exemplo, que a gente continua, a gente da área da saúde, a gente continua com os mesmos anseios, com as mesmas vontades que a gente tinha naquela época, mas agora muito mais avançado. Eu me lembro que eu fui para Paulo com o problema de realizar medidas, né? Medidas crânioencefálicas, e isso gerou todo um estudo, né? Que para nós que para o estudo em si tomou um outro caminho, que é o caminho aí da física e tal. A gente entende pouco de física, mas foi muito importante esse trabalho, porque ele gerou uma série de consequências depois. Então,
a relação com Paulo foi muito importante. Eu, como sempre, dou valor à história, sobretudo da ciência em Pernambuco. Eu quero dizer que essa relação que eu tive com Paulo e o grupo da gente teve com Paulo quando ele estava na física foi extremamente enriquecedor e agora volta num outro patamar, não é? Então, eu fiquei muito feliz, viu, Nivaldo, de você ter convidado Paulo para falar. Eu queria parabenizar, porque eu já conhecia, né, assim, a maneira didática de Paulo mostrar coisas complexas para a gente da área de saúde, né, da área, eu diria, como se chamava na França, não sei se ainda se chama, o pessoal das ciências da vida, né? Então, foi muito importante as explicações. Os anseios, Paulo, estão particularmente nas minhas perguntas e na de Eulália, né? Porque anotei todas. A gente tem muito interesse nisso, porque vê nisso, isso que você está dizendo, que está na infância, né? Na época que a gente se conheceu, devia estar, eu acho que na fertilização da área da ressonância magnética. Então, a gente vê muitas possibilidades nisso aí. Eu queria avisar que a gente está com um pedido para que Paulo venha para cá, né, passar uma temporada curta, mas que pode ser muito produtiva para todos nós aqui da UFPE. Né? Vocês, pela palestra, vocês viram a importância do conhecimento de Paulo, né? Que tem uma experiência muito grande nessa área, e para nós que estamos patrocinando, mais ou menos, que a gente não patrocina nada porque não tem dinheiro para patrocinar, mas a gente está pedindo isso para a FACEP, eu espero que aconteça. E aí, Nivaldo, vocês aí da engenharia biomédica, eu tenho uma relação, Paulo, histórica com a engenharia biomédica, sabe? A engenharia biomédica tem muito a ver com a França, viu? E, sobretudo, com Compiègne. Então, eu acho extremamente importante que um cientista francês, não é? Eu sei que você é brasileiro, mas tem todo o cabedal de oportunidades que a França dá. Venha e a gente possa fazer uma série de acordos e tal. Eu acho que para a engenharia biomédica, para a física, né, tem padrão aí nessa história, né, seria muito importante. Eu queria dizer a Nivaldo que foi extremamente enriquecedor a palestra de Paulo, e eu gostaria, isso que eu ia perguntar, mas você já disse, viu, Nivaldo? Isso vai ficar gravado aí na internet, né? Sim. Pronto. Para sempre aí. Eu queria aproveitar, Nivaldo trouxe uma ideia excelente, viu, Paulo? A ideia da gente fazer alguma coisa conjunta. Eu tenho uma disciplina chamada Teorias Epistemológicas. Eu gostaria muito de convidar você para isso, mas aí, o que acontece? Seria muito interessante que, quando você viesse, eu acho que você vem no período que estamos nas disciplinas, a gente fizesse alguma coisa conjunta com o Nivaldo, né? Sendo você a pessoa que falasse da palestra. Aí, certo? Aí a gente combinaria como seria. Seria coisas assim muito mais voltadas para a epistemologia da ressonância magnética, digamos assim, a grosso modo. Isso a gente pode burilar. Mas isso seria bastante enriquecedor e seria mais um passo, né, que a gente tenta fazer se relacionando com o pessoal do outro lado do caboclo, viu? A gente chama aqui, tem um caboclo que faz a divisão, viu? Mas o importante é que a gente se una nessa história, viu? Com certeza. Tá bom, Paulo, muito obrigado, querido. E Nivaldo, muito obrigado também pela oportunidade de ter ouvido o Paulo aqui, viu? Nós que agradecemos a sua presença, professor. Muito obrigado por participar aqui. Obrigado por essas palavras, Raul. Sou muito querido. Eu que agradeço aí. Mais alguma pergunta da audiência? Eu vi, gente, eu não vou poder ficar muito mais tempo. Tem o meu endereço e-mail na apresentação, o Nivaldo também deve ter distribuído para vocês. Me escrevam se tiverem dúvida, tiverem comentários, correções, né?
ou quiserem saber alguma coisa sobre, sei lá, estágio, pós, ou qualquer outra coisa, se eu não souber responder, eu procurarei alguém que talvez tenha a resposta. Não se incomode, eu gosto desse tipo de coisa. Pode me escrever sem problema. Eu vi que alguém me escreveu sobre campos altos aí, mesma coisa. Me escreva e eu mando uma resposta longa. Vai demorar muito tempo para fazer isso. Paulo. E Cristina, quando você quiser, me contacte também para a gente combinar a sua viagem. Não tem problema não, vamos fazer isso, vai ser um prazer. Estou vendo que está quentinho aí, né, Paulo? Em junho, sim. Muito quente mesmo, junho. Junho pode ser mais quente que aí. Tá bom, querido. Paulo, muitíssimo obrigado mais uma vez. Edivaldo. Muito obrigado pela tua presença, tua disponibilidade aqui conosco hoje. Esperamos você ansiosamente no próximo ano aqui para estar de maneira presencial e com certeza faremos algumas coisas interessantes juntos aqui, tá bom? Ótimo, valeu. Obrigado pela presença de todos aqui. Um grande abraço. Obrigado a todo mundo. Tchau. Até mais.